Com o nosso programa da tarde, a gente já te convida para participar dessa entrevista maravilhosa, agora recebendo a Greta Anice. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde. Bom, a Greta, Obrigada pelo convite. É um prazer enorme te receber aqui com a gente. Ela é contadora, consultora financeira. A gente está aí tendo já o encerramento, né? Está se aproximando a data para encerrar a declaração do imposto de renda, e muitas dúvidas surgem, né, sobre como preencher corretamente as informações, quais despesas podem ser deduzidas e o que de fato pode acontecer em caso de atraso ou falta de declaração. Você pode participar com a gente mandando mensagem no nosso 86-99411-7777. Eu já começo, inclusive, Greta, te perguntando, até que dia o prazo? 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos. O que acontece? Brasileiro, minha gente, é da nossa cultura. A gente deixa tudo para a última hora. Estou errada? Não, senhora. De jeito nenhum. E isso é um verdadeiro problema. Por quê, minha gente? Porque congestiona o sistema de uma maneira que você pode ficar sem conseguir fazer a sua declaração, se você deixar para a última hora. Por isso que a gente trouxe a Greta hoje, para ela trazer várias dicas aí para a gente. É isso aí, é bom não deixar mesmo para a última hora, vai cair numa sexta-feira. Então, hoje em dia a Receita Federal e os sites já estão bem melhores do que antigamente, mas a internet pode cair, pode faltar energia, e tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda? Então, são vários itens que obrigam o contribuinte a fazer declaração de imposto de renda. O que mais se fala é o rendimento tributável, a partir de R$ 33.880 do ano de 2024. E o que são esses rendimentos tributáveis? É o seu salário que você recebeu, se você recebeu aluguel, né? Porque tem gente que pensa, não, só meu salário não. Soma meu salário, soma minha aposentadoria, né? Que tem gente que ainda está nativa e recebe aposentadoria. Tem um aluguel do imóvel. Então, esses itens são rendimentos tributáveis. Quem tem produtor rural, né? Que teve atividade rural a partir de 169 mil. Quem tem algum bem acima de 200 mil. Quem investiu na Bolsa de Valores e teve lucro ou teve lucro ou prejuízo, né? Porque você pode ter prejuízo também. A partir de R$ 40 mil no ano de 2024. Passou a ser residente em 2024 no Brasil, também está obrigado a declarar imposto de renda. Agora, sim, às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu comigo na declaração do imposto de renda, faltar uma informação. E depois eu paguei multa. Quando essas coisas acontecem, por exemplo, eu já entreguei a minha contadora Conceição, mandar um beijo para ela, já entregou aí a minha declaração de imposto de renda. Mas digamos que eu esqueci de alguma coisa de informar para ela. Dá ainda para resolver até o dia 30 ou depois que você faz a declaração não tem mais jeito? Não, se você já informou e caiu em pendência na malha, dependendo do que aconteceu, você faz a retificadora agora. Se passar o prazo e cair na malha fina mesmo, né? Aí não, aí tem que esperar o próximo ano para você fazer a sua comprovação da sua renda, do seu pagamento, né? De hospital, de clínica. Por que eu falo isso? Porque às vezes você, contribuinte, né, foi no hospital, foi numa clínica, teve aquela despesa com saúde. Você teve aquela despesa com saúde. O hospital, a clínica é obrigada a informar. Mas a Receita Federal pode achar estranho. Ela pode dizer, opa, esse contribuinte nunca teve um volume tão alto de despesa médica. Acende aquela pisca-pisca, aquele alerta, e ela pode chamar. Fulano de tal, vem aqui, manda uma notificação dentro do ECAC. Lembrando que a Receita Federal não liga, não manda WhatsApp, não manda e-mail. Todas as informações é através do ECAC. Greta, o que é o ECAC? É um portal da Receita Federal onde todas as informações dos contribuintes estão armazenadas lá. E lá tem uma caixa postal
que é onde a gente tem acesso. E todas as informações ficam lá. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você está com algum problema e você só vai descobrir quando você dá ali o número do seu CPF e que você vê que não tá dando para resolver as coisas que você precisa. Porque, assim, no caso do imposto de renda com problemas, o que vai acontecer? O CPF você não pode usar, né? Não, ele fica com pendência. Fica com pendência. Com pendência. E uma das pendências é o não envio da declaração. Uhum. Que aí você, ao enviar a declaração fora do prazo, você paga uma multa. É de R$ 169,74 até 20% do valor devido do imposto de renda do contribuinte. E você não quer pagar a multa. Você não quer pagar a multa, né, Suiane? Ai, menina, eu não quero não. Eu quero dar um relato, aproveitando a fala da Greta, né, sobre realmente o CPF. Isso aconteceu comigo. E aconteceu comigo esse ano, inclusive. Eu esqueci completamente de fazer a declaração de imposto de renda do ano passado. Não me atentei realmente, passou batido. E aí, acabei tendo esse ano... Su, teu microfone está desligado. Liga aí o microfone para poder a gente falar da pergunta dela. Mas, resumindo para você que está em casa assistindo, o que a Suiane estava falando ali? Ela foi fazer a declaração de imposto de renda desse ano e ela descobriu que não tinha feito a do ano passado. Então, imagina essa situação. E aí, agora, quando ela foi declarar esse ano, ela descobriu, né, Suiane? Ou seja, você não tinha feito ano passado. Isso, eu não tinha feito ano passado e aí tive uma surpresa no início desse ano porque meu CPF ficou cancelado. Estava cancelado, eu não consegui fazer nenhuma transação bancária. O meu cartão de crédito, inclusive, também foi cancelado. Então, assim, eu fiquei sem movimentação nenhuma. Fui atrás da Receita Federal e aí foi que eu descobri que isso estava acontecendo porque eu não tinha feito a declaração do imposto do ano passado. Acabei pagando a multa, como a Greta acabou de colocar, né? Mas acabou que o que eu tinha para receber, que foi restituído, acabou ficando praticamente o mesmo valor, né? Então ficou, digamos, kits, digamos assim. Aí deu tudo certo, esse ano já está feita, inclusive a declaração, viu? Aí uma ressalva, né, que a Suiane falou, o CPF ele fica com pendência, então você fica impossibilitado de fazer nenhuma transação bancária. Se você, os concurseiros de plantão, é impedido de assumir, né, o cargo público porque você tem o CPF. Hoje, todos nós, as crianças já nascem com CPF. Uhum. Então, a partir do momento que nasce, você já tem a obrigatoriedade ou não de declarar imposto de renda. E aí, assim, se você não declarou realmente, passaporte você não consegue tirar, não consegue viajar. Então, são vários empecilhos, né, que o contribuinte tem a não declarar imposto de renda. Teve novidades na declaração desse ano? Teve algumas novidades. A Receita Federal está cada vez mais moderna, né? A parte da pré-preenchida veio com mais dados. O PIX, né? Desde o ano passado, a restituição por via PIX ela está sendo mais rápida. Então, já é para vir no primeiro lote. Teve também, o ano passado, a Receita Federal fez a atualização dos imóveis. Então, essa parte também de atualização dos imóveis do contribuinte também já está lá dentro da declaração. Quando você tem imóveis, Greta, vai para o imposto, você tem que pagar pelos imóveis? Como é que funciona isso? Você tem que declarar que tem. Você tem que declarar que tem. E Sim. na compra do seu imóvel, a gente tem que fazer o que se chama apuração de ganho de capital. Uhum. Aí já é outra fórmula. Tem que ser na venda do imóvel. Porque tem muitas pessoas, inclusive, que compram imóveis, vendem imóveis, não regularizam. Isso, né? Isso. E às vezes tem um imóvel que não é mais nem seu, você já vendeu há muito tempo, mas ele está lá no teu nome. E aí você vai fazer a declaração do imposto de renda, mesmo que você tenha vendido para outra pessoa. Se não tiver passado para o nome dessa outra pessoa, aquele imóvel ali para a Receita Federal ele ainda continua sendo seu. Ainda continua sendo seu. Né? Então, é preciso realmente que tenha todos esse cuidado. Lembrando que é importante você ter um contador, uma contadora da sua confiança, porque, minha gente, uma contadora, ela ajeita a sua vida, mas ela também pode acabar com a sua vida. E aí, assim... Não pode, Greta. Vamos falar a verdade, né? Vocês, contadores, têm, assim, um
uma situação com a gente que o negócio é sério. Se a gente não fizer a coisa correta... Não, aí é. Aí pode dar um problema sério, né? É assim, porque o imposto de renda é pessoa física, né? Mas quando a pessoa física tem outras atividades, tem outras rendas, tem muitos imóveis, então já é um olhar mais crítico do contador, que é o profissional capacitado para fazer, né? Fazer isso. E às vezes a pessoa esconde. Esconde. E aí, já que você tocou nesse assunto... Por isso que eu estou dizendo isso, que um contador, e muitas vezes sobra para quem? Para o contador. Porque todo mundo vai dizer, a culpa é de quem? É do contador. E eu já vi isso várias vezes acontecendo. E aí, assim, o que eu falo? Tenha um contador, como você falou, da sua confiança. E um amigo, né? Porque o contador acaba sendo um amigo do cliente, porque você tem que confiar suas informações para aquela pessoa. E tenha um contador seu de confiança. Tiver dúvida, vê no site do CRC se a pessoa é regularizada, se tem um CRC ativo. Né? Ter cuidado para também não cair no golpe, né? Porque às vezes você está achando que está lidando com um contador de verdade e nem é. E é aquilo que eu estava dizendo. Então, assim, ferra a vida da pessoa essa coisa da declaração de imposto de renda, viu? Mas nós somos ótimos amigos. É. Amei, Greta. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, viu? É gostoso a gente falar dessa forma, porque eu tenho certeza que quem está em casa do outro lado da telinha sabe bem o quanto que é difícil, né? Então, não deixem para a última hora, façam a declaração de imposto de renda de vocês. Inclusive,